Olá, senhores. Hoje o tema que iremos tratar tem uma complexidade peculiar. Fiz essa explanação baseada aqui em 4 autores: Flávio Tartucci, Pablo Stozzi, Marilena Diniz, Gustavo Tepedino, Paulo Cury, Cláudia Lima Marques, já passaram de 4, né? Mas a base efetiva são os civilistas, e o Álvaro Vilaça, tá bom? Então, com base nisso, nós vamos tratar um tema diferente. Sei que estávamos na extinção dos contratos pela modalidade da resolução, só que surgiram perguntas a respeito da revisão. E como muitos vão discutir se cabe resolução ou revisão, ou se pode o juiz, no momento da resolução, optar pela revisão, prefiro recuar um pouco e hoje estudarmos a revisão contratual, se ela é possível ou não no âmbito do Código Civil e em quais termos. Ao mesmo tempo, trabalharmos a eventualidade de distinções entre doutrinas que estão sendo apontadas aí hoje para estudo. E nós temos a cláusula rebus sic stantibus, prevista no Código de Defesa do Consumidor, a teoria da imprevisão, expressamente prevista tanto no CDC como no Código Civil, e a teoria da onerosidade excessiva. Então, existem aqueles que fazem uma distinção entre a teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva. Isso também é importante examinarmos. E, fora isso, nós temos o caso fortuito e a força maior, que também serão motivos ou para extinguir esse contrato, certamente, mas não para pedir a revisão, né? Então, quais são os problemas que envolvem essa tomada de pedido de revisão contratual? Primeiro, ela pode ser feita pelo Código Civil, e aí já existe uma divergência doutrinária. Alguns entendem, como a professora Marilena Diniz, que você não pode pedir a revisão, você pode pedir a resolução, mas cabe ao juiz, sim, pela teoria da manutenção dos negócios jurídicos, evitar essa resolução com a tentativa de uma readequação das partes nos termos do negócio jurídico. Então, está aí uma das modalidades ou uma das formas pelas quais se apresenta. Mas vamos por partes, como Jack the Ripper, tratando aqui da teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão, ela recebe tratamento diverso no direito alemão, no direito francês. Muitos entendem que, na verdade, o direito francês pegou a cláusula rebus sic stantibus e com a lei Fayou, de 1918, no pós-guerra, acabou transformando isso em algo parecido com o que seria nominado posteriormente de teoria da imprevisão. Nesse sentido, Nelson Nery Jr. fala que a denominada teoria da imprevisão no direito alemão é chamada de teoria da pressuposição. Ou seja, ela é baseada na premissa de que se alguém manifesta sua vontade em um contrato, ele o faz sob um determinado conjunto de dados pressupostos, que, se mantidos, conservam a vontade, mas, se alterados, exoneram o contratante. Isso é muito perigoso. Quem trabalha essa questão, e eu indico como leitura para os senhores, é o professor Otávio Luiz Rodrigues Leal Jr., né? Então, ele trabalha essa questão num artigo dele, e é muito interessante, porque ele faz a leitura do Insight, e que trata exatamente da teoria da pressuposição e dessa premissa. Como regra geral, os contratos têm que ser cumpridos, é o pacta sunt servanda, desde que as condições externas vigentes no momento da celebração se conservem as mesmas ou imutáveis no seu curso. Claro que aqui, senhores, estamos falando dos contratos de execução diferida no tempo. Não estamos falando de contratos de execução instantânea, porque esses se findam assim que houver a sua celebração e o exaurimento do pagamento, acabou o assunto, acabou o contrato. Nós estamos falando do contrato de execução diferida no futuro, diferida no tempo, de execução continuativa. Então, nesses contratos, nós teremos problemas. E aí, portanto, existe a regra do restabelecimento do status quo ante, que é típico da cláusula rebus. Então, a cláusula rebus prevê o quê? Olha, a gente tem que manter as mesmas situações que existiam antes. Se elas foram alteradas agora, há que se refazer um reequilíbrio contratual para que essas situações se mantenham e o negócio jurídico permaneça. Então, essa é a situação da cláusula rebus sic stantibus. Bom,
Então, Marilena, como é que fica a aplicação da teoria da imprevisão, já que ela está prevista na nossa jurisprudência? Tá, gente, mas aqui a gente tem uma amplitude bem restrita daquilo que denomina-se fato imprevisível, né? Então, diminui consideravelmente uma possibilidade de revisão contratual, como se verifica há alguns anos nas jurisprudências do STJ. Existe uma mitigação daquilo que pode ser considerado como imprevisto, né? Então, e isso realmente cabe ao órgão judicante determinar, está aberto. Então, quando você deixa ali fatos imprevistos, aliás, nesse ponto, voltando à professora Marilena Diniz, ela é muito clara em determinar que o Código de 2002, ao adotar a teoria da imprevisão, ele elenca ali um rol de requisitos que devem se fazer presentes, né? E para ela, a teoria da imprevisão pode ter como origem a cláusula rebus, mas o Código Civil adotou apenas a teoria da imprevisão, portanto, não ficaria aberto para a revisão contratual e apenas para a resolução. Então, existe uma dúvida doutrinária aí em relação à revisão contratual por fatos supervenientes ou em decorrência de fato posterior à celebração. E o que eu estou apontando para os senhores é que muitos são refratários a essa possibilidade de revisão, sendo claro no sentido de que a teoria da imprevisão não prevê essa alternativa no Código Civil, na maneira como ela se encontra estampada nos artigos 478 seguintes do Código Civil. Quem adota essa postura, além da professora Marilena Diniz, é o professor Renan Lutuf, o professor Álvaro Vilaça, o professor Rosenwald e o Paulo Lobo. Então, estamos bem acompanhados em termos aí de doutrina para poder nos filiarmos a essa corrente e dizer, olha, pelo Código Civil você não consegue fazer a revisão contratual pela análise de fato imprevisível e superveniente. É bem complicado isso, né? Então, aí você vai falar, mas professora, então como é que fica? A gente já examinou anteriormente que pelo Código de Defesa do Consumidor você consegue fazer isso. Está previsto no artigo 6º, inciso 5, mas lá está prevista expressamente a revisão contratual, né? Então, você outorga ao juiz o poder de fazer a revisão de cláusula contratual com a intenção de manutenção dos negócios jurídicos. Aqui, curiosamente, nada obstante o Código Civil tenha tomado ainda por base a função social do contrato, o princípio da boa-fé, que também se encontram estampados no Código de Defesa do Consumidor, e embora voltado à manutenção do negócio jurídico, ele não facultou ao juiz, ele foi expresso isso nos artigos 478, 479, ele deixa bem claro que o pedido é de resolução, é de pôr termo ao contrato, porque você não consegue mais executar o contrato da forma como ele se encontra agora. E caberá a outra parte, a parte ré, nesse seu processo, a proposta de uma revisão ou de uma readequação de valores. Então, não é que fica impossibilitada a revisão, é que aqui, dentro da teoria da imprevisão, consubstanciada no artigo 478, o que você permite é que a parte ré manifeste nesse sentido e não entrar com uma ação de revisão de cláusula contratual com base no artigo 478, porque a teoria da imprevisão está sob a égide do capítulo ou do dístico da resolução das formas de extinção de contrato e não de manutenção do contrato. Então, nós não estamos falando aí de uma possibilidade de revisão. Ela é uma alternativa, uma faculdade que existe, mas cuja iniciativa partirá do réu. O autor pode propor apenas a resolução de contrato. E a gente vai ver que isso não é a intenção de muitos. Então, nós temos, dada essa confusão da própria doutrina, porque você tem do outro lado o professor Antônio Junqueira de Azevedo, o Paulo Cury, da área de consumidor, todos falando em sentido contrário, a própria Judite Martins Costa, né? Entendendo que o Código de 2002 adotou onerosidade excessiva, com inspiração no Código italiano e não no Código francês,
no Código Alemão e, portanto, estaria autorizado aí o juiz a fazer essa revisão, ainda que nos termos do artigo 478. Bom, e muita gente dá isso por superado. O próprio Flávio Tartucci discorre longamente a respeito do assunto para dizer que entende que isso está superado pelo artigo 317. Então, espera um pouquinho, o artigo 317 está em outra área do direito, não está no mesmo livro, né? E o artigo 317, ele abre um espaço, sim, para revisão, na medida em que ele fala o seguinte, o artigo 317, abre aspas, quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure tanto quanto possível o valor real da prestação, fecha aspas. Então, aqui nós estamos na parte do pagamento, do objeto do pagamento e claramente na tentativa de manutenção do negócio jurídico. Então, existe sim a possibilidade de você pedir revisão do contrato. Existe a possibilidade de você pedir a revisão pela desproporção do pagamento nos moldes do artigo 317, o que vai caracterizar aí a desproporção e a onerosidade excessiva, mas não a teoria da imprevisão. Por quê? Porque o 317 não pede fato superveniente, imprevisto, imprevisível. O 317 ele fala desproporção por motivos imprevisíveis. Sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento de sua execução. Então, qual é o valor? Quanto que eu tenho que pagar hoje? E o que é esse fato ou esse motivo imprevisível? Aqui ficou mais aberto ainda, né? Porque não tem aquela história de fato superveniente, não previsto nem querido pelas partes. Aqui você abre um leque maior que permite, sim, a revisão dos contratos. Maria Helena, por que a gente está fazendo esse tumulto aqui justo na parte da resolução contratual? Porque, senhores, nós teremos uma inundação de pedidos de revisão ou de resolução de contratos. Porque as pessoas não darão conta de pagar. E muita gente vai se perguntar se a pandemia ou se a Covid vai ser um motivo de caso fortuito, de força maior, e aí não haveria qualquer indenização, que está previsto no artigo 393 do Código Civil, salvo engano meu, espera um pouquinho, o código está aqui. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não houver por eles responsabilizados. Então, obviamente, ninguém se responsabilizou por isso, então ele não tem que indenizar ninguém. Você está excluindo mora aqui, né? Então, isso extingue a obrigação? Isso extingue a obrigação. Então, você pode pedir extinção da obrigação, ou você pode tentar salvar o negócio jurídico, mantendo aí a revisão judicial de cláusula contratual. E aí a briga está aqui. Vai ser pela teoria da imprevisão, vai ser pela onerosidade excessiva. Uso o Código Civil no 317. Insisto na utilização do 317 combinado com o 478. Uso a teoria da imprevisão do 478, afinal de contas uma pandemia é imprevisto. Então, veja que isso deve ficar a critério do tribunal. O tribunal pode, inclusive, virar e dizer assim, olha, a pandemia não é caso fortuito, nem força maior. Já imaginou que é legal? Ou então, ela não é um fato imprevisível, mas atingiu o contrato estabelecido entre dois particulares de uma maneira que nenhum deles imaginaria que atingiria, tornando-se praticamente inexequível da forma como está estabelecido. Então, aí é que entra o bom senso. O juiz ele vai fazer o quê? Ele pode avaliar a cláusula preço? Tem juiz que entende que não pode. Ele está restrito à teoria da imprevisão, não percebe a margem ou não quer adotar a margem do 317 do Código Civil e fala, olha, por aqui eu não posso fazer. As grandes discussões não serão de direito do consumidor, porque o direito do consumidor permite a revisão. Como eu falei no artigo 6º, inciso 5 da Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, está expressamente prevista a possibilidade de revisão contratual. Então não teremos problema, salvo os problemas, obviamente, de inexecução contratual,
com a possibilidade de revisão contratual por parte do direito do consumidor, até porque basta comprovar a desproporção. Lá não há necessidade de comprovação dessa imprevisibilidade, da ciência ou não ciência. Isso daí veio com o artigo 478 do Código Civil, que vai nos dar trabalho quando a gente tratar de resolução novamente, que eu vou voltar ao assunto tratando de resolução. Aqui, como me perguntaram se dá para usar para fazer a revisão, então tá aí a briga que existe com relação à revisão contratual. Não há unanimidade, senhores, e a jurisprudência ela é dispar também. Vocês vão encontrar a jurisprudência num sentido e no outro, né? Vocês vão encontrar a possibilidade de revisão, inclusive, né, tecnicamente, só poderia fazer revisão de contrato comutativo, isso diz a maior parte da doutrina. Vem o professor Gustavo Tepedino e fala, não, em contrato unilateral também pode, senão não teria revisão de cláusula de plano de saúde. E tem. E nós sabemos que tem. Mas tem pelo CDC, né? Então, mas é contrato unilateral. É porque a doutrina fala que geralmente é o contrato bilateral comutativo, sinalagmático, que pode ensejar uma revisão, aplicação da teoria da imprevisão. Mas como a teoria da imprevisão também existe no CDC, o professor Gustavo Tepedino, a professora Maria Celina Bodan de Moraes deixam claro que não, mesmo o contrato unilateral é passível sim de revisão, porque pode conter nulidade, o juiz pode reconhecer essa nulidade, a abusividade e fazer o reajuste nos termos mais adequados, de tal forma a não empobrecer o consumidor e manter o negócio jurídico. Tá, mas num contrato entre particulares, aqui na sede do direito civil, em que a gente está falando não de direitos difusos e coletivos, mas do contrato estabelecido entre A e B, como fica? Como ficamos com os contratos locatícios, que não se permite aplicação do CDC, até porque possuem legislação especial, própria, Lei 8.245 de 91. Então, como ficaremos com as locações? Muita gente não vai conseguir pagar porque também não está recebendo. Outros precisam do imóvel. Como é que vai agir o tribunal? Não vai extinguir o contrato? Vai determinar que realmente é um fato imprevisível e, portanto, vai mudar o valor do pagamento? Vai só reajustar o tempo do pagamento e os efeitos da mora? Quais serão as teses que serão utilizadas? Então, essas teses elas têm que ter a mesma base que eu estou tentando demonstrar aqui para os senhores. Cláusula rebus, teoria da imprevisão, onerosidade excessiva. Não vai sair dessa base, né? Ou pela função social do contrato, ou pela boa-fé, ou pela forma objetiva do contrato. Então, nós temos aqui as obrigações decorrentes disso são muito interessantes. O Paulo Neto Lobo ele diz o seguinte sobre o artigo 317. Essa norma tem significado distinto do que prevê o artigo 478, pois este é voltado para a resolução do contrato em virtude de onerosidade excessiva da prestação de uma das partes, provocada por acontecimentos imprevisíveis e extraordinários, enquanto aquela, o 317, não atinge o fato jurídico fonte da obrigação, inclusive o negócio jurídico, mas apenas a prestação com o fito de sua revisão ou correção. Então, para mim, o Paulo Lobo é quem melhor explicita essa diferença, né? Então, falando assim, olha, a onerosidade excessiva, ela está ali colocada, bonitinha, teoria da imprevisão, no artigo 478. É diferente do que a gente encontra no artigo 317. As bases são distintas. Para muita gente, essa distinção é meramente teórica, ela não produz efeito prático algum, até porque os tribunais fazem muita confusão entre teoria da previsão, onerosidade excessiva. Antes não existia muito bem sedimentada essa distinção, né? Você ficava só com a teoria da imprevisão, né? Falava-se de teoria da imprevisão e cláusula rebus. Depois você falou que a teoria da imprevisão é a manifestação da cláusula rebus, e aí ficamos com a teoria da imprevisão e a onerosidade excessiva. E a questão é que, por exemplo, dentro do contexto, o artigo 317 menciona a necessidade de prova de motivos imprevisíveis para que surja o direito à revisão contratual. Só que o artigo 480 do Código Civil não faz a mesma exigência. Só para leitura, o artigo 480 diz o seguinte:
senão a gente perde o fio da meada na explicação, isso complica até para a compreensão dos senhores. Diz o artigo 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la a fim de evitar a onerosidade excessiva. Mas aqui é a fim de evitar a onerosidade excessiva. A onerosidade excessiva já se encontra presente por um fato a que ela não deu causa. Então a discussão é como fazer com essa situação imprevisível. Além do que, o artigo 480, senhores, ele encontra-se nas formas de resolução por onerosidade excessiva, né? Então, aqui está falando do contrato, da resolução do contrato por onerosidade excessiva, não em revisão. Você distorcer e entender que aqui é uma forma de pleito revisional, efetivamente tentar não aplicar aquilo que o legislador destinou, né? Porque não adianta dizer que o legislador enganou-se. Se ele colocou nas formas de extinção de contrato, ele não se enganou. Ele optou por não transformar aquilo numa modalidade de revisão, né? Ou seja, teremos um grande desafio aqui pela frente. Estou só começando essa matéria, que é muita informação em pouco tempo. Nós temos aí algumas regras básicas do CDC também para a gente examinar, né? Mas antes da gente voltar lá para resolução por onerosidade excessiva ou as formas de resolução, não esqueçam, por gentileza, que a gente tem toda essa discussão no que diz respeito à revisão judicial, né? Então, revisão judicial por fato imprevisto, pode, não pode, só vai caber em determinado tipo de contrato, só como exceção, nunca como regra, vai ter que provar que o fato foi imprevisto, imprevisível, não causado pelas partes. Tá, perfeito, quem vai definir isso? O tribunal. Pode ter uma definição de cima para baixo? Não, porque o tribunal não legisla, segundo consta, né? Então não tem essa possibilidade. Pode haver uma uniformização. Então isso está perfeitamente de acordo com aquilo que se pretende, para que não tenhamos decisões díspares. Mas hoje vocês vão encontrar gente pleiteando a resolução e pleiteando a revisão com base no mesmo tema, onerosidade excessiva ou teoria da imprevisão. Eu fui pego de surpresa por uma Covid que impediu a continuidade normal da negociação feita, só que eu ainda pretendo manter o negócio jurídico. É possível a gente fazer essa revisão? Não, não é. O juiz pode extinguir, dizendo que descabe esse tipo de revisão, o que pode ser pleiteado é apenas a resolução? São essas as questões que eu deixo para os senhores pensarem um pouco. Nem preciso dizer que estão sendo produzidos artigos inúmeros a respeito do assunto. Cuidado, tomem sempre as referências básicas, deem uma examinada na veracidade das fontes que são apontadas, né? Teoria da base ou do fundamento objetivo, é do Caularins. Então, você tem que saber de onde vem, de onde provém essas teorias, elas não surgem do nada. Muita gente fala, olha, cuidado com o Código de Defesa do Consumidor, porque ele tem uma outra finalidade. Claro que ele tem, mas não deixamos de falar de contrato. A ótica é diferente, mas não deixamos de falar de contrato da mesma maneira, né? Só que, até pelas peculiaridades, um se trata de direito difuso coletivo e o outro de direito individual, o tratamento legislativo é distinto. Agora, não me perguntem por que, tendo uma base comum de função social e boa-fé, num você permite a revisão, no outro você esqueceu de contemplá-la, só contemplando no campo das obrigações, no 317. Gente, façam uma revisão cuidadosa disso, deem uma lida nesse material, ele é muito importante, estou à disposição para perguntas. Essa vai ser a tônica da retomada dos trabalhos pós-Covid, já é agora, né? Então a gente não parou de trabalhar, apenas está mais dificultoso o andamento das coisas, né? Mas você tem aí inúmeros pleitos já demandados, distribuídos, prontos, preparados, e vai ter uma série de complicações, porque dependendo do Tribunal de Justiça, da forma como ele entender, por exemplo, que a Covid, caberá indenização ou não por parte
do Estado para as empresas que se sentiram lesadas no impedimento de suas contratações. Então, essa é uma circunstância bem complicada, porque de um lado você também tem a administração do erário público e o TJ geralmente olha esse aspecto também antes de dar decisão no direito individual, e é por isso que muita gente não entende os resultados aparentemente anacrônicos ou contraditórios com a legislação. Ou melhor, talvez, fosse adotar a técnica do vamos examinar caso a caso para verificar aqui o que cabe. Cabe a revisão, vamos extinguir, isso daí é um pleito indevido, você já estava pagando, estava no finalzinho, é perfeitamente possível completar. Não, naquele caso não dá, porque a locadora é uma pessoa pobre, não tem condições também de ficar sem o valor locatício, não dá para fazer uma redução absurda, pode fazer. Então, nós vamos ter realidades distintas. Vamos adotar o case, o caso a caso, como a melhor forma de fazer essas revisões? No caso a caso, você abre a possibilidade para as jurisprudências as mais diversas. O contrapeso dessa vantagem, tá? Então você recebe uma vantagem e recebe, obviamente, para cada ônus, para cada bônus, um ônus aí acaba aparecendo, tá bom? Espero ter esclarecido alguma coisa, ou talvez tê-los deixado mais confusos ainda nesse tema, porque já estavam antes, talvez agora tenha piorado um pouquinho. A ideia foi a de esclarecer e de estabelecer que hoje a gente está trabalhando aí com 4 bases distintas, caso fortuito de força maior, cláusula rebus, teoria da imprevisão, onerosidade excessiva e muita confusão entre elas. Muita gente que vai pedir extinção, muita gente que vai pedir revisão contratual. Com base no CDC não haverá problema, é possível, está previsto ali expressamente, então não temos maiores dilemas. O nosso questionamento vai surgir exatamente da aplicabilidade dos limites do Código Civil, tá bom? Recomendo a leitura do Flávio Tartucci, a leitura atenta do Nelson Rosenwald, são pessoas que têm pontos de vista contrapostos e seria interessante conhecer pelo menos essas vertentes antes de firmar o vosso entendimento. Agradeço a atenção, senhores. Qualquer pergunta pode ser feita no nosso chat. E fico por aqui. Fiquem bem, cuidem-se e abraços virtuais a todos. Próximo encontro, voltamos para a resolução do contrato. Façam uma checada na parte de revisão para quando entrarmos em resolução por onerosidade excessiva, teoria da imprevisão, não começar tudo de novo, essa história retomando a parte de revisão. Tá ok? Muito obrigada. Abraços virtuais.